Olá, hoje mais um vídeo ao vivo, hoje super interessante. A gente vai abordar o tema da depressão. É uma doença séria que muita gente tem vergonha de admitir, de assumir. Ainda pode ser que tenha algum preconceito em torno disso, muito mais no passado, né? Mas ainda pode ser que tenha. Hoje vai ser super interessante com o Dr. Rafael, psiquiatra. A gente vai abordar bastante sobre esse universo e tirar dúvidas também. Em alguns segundos ele está entrando já. Rodrigo, Olá, doutor Rafael. tudo certo? Eu estou aqui, mas está tudo preto aqui. Eu estou Ah, aparecendo só uma a tela câmera preta. tá na parte de trás, é só inverter a câmera. Aí, Você está me enxergando? Eu não estou me enxergando aqui. não, Não sei se você achei ali. agora tá ótimo. Tá E todo mundo me vendo aí, né? Porque eu não estou me vendo, mas tá bom. Se estiverem não, me vendo, então é, tá bugado aqui. tá tudo certo já. Olha, tem até bastante gente perguntando. Eu vou pedir para quem estiver perguntando deixar aqui na caixinha de pergunta, no ponto de interrogação, que aí fica mais fácil de selecionar. Aí, doutor Rafael, eu queria começar aqui na primeira pergunta que eu selecionei. Qual que é a Uhum. diferença entre tristeza e depressão? Coisa importante mesmo, viu, Rodrigo? Porque a tristeza, né? Na tristeza, o nosso tema hoje para falar de depressão, né? A tristeza, ela é uma emoção, né, que nos ajuda, né, então ela pode ser positiva. Então, por exemplo, né, um estudante tira uma nota ruim, a tristeza, ele fica pensando, poxa vida, né, ele leva ele a pensar, a refletir sobre aquilo. Então, talvez por alguns dias ele fique pensando, poxa, eu tirei essa nota vermelha e tal. É uma coisa construtiva e ele recebe um feedback ruim no trabalho, ou recebe um feedback, sei lá, é despedido, né, no limite, é uma coisa pior, mas isso vai ajudar a pessoa a refletir, poxa vida, né, que será que eu posso melhorar no trabalho? Já, então, duração curta, dias, normalmente dias, horas, né, e sem acompanhar, e não está acompanhado de disfuncionalidade nem de outros sintomas, né? Então, disfuncionalidade, o que eu falo? Poxa, a pessoa está triste, por exemplo, estou há 4 meses triste, chateado, desanimado. Poxa vida, o que essa tristeza tem feito? Tem te atrapalhado no trabalho, tem te atrapalhado nas suas relações, tem te atrapalhado no seu dia a dia. Não é uma tristeza que te faça refletir, que te faça ir para frente, né? Mas os diversos sintomas da depressão, que incluem alterações de sono, incluem alterações de apetite, a pessoa às vezes come demais, engorda ou emagrece demais porque está sem apetite. Então, a pessoa tem alteração na concentração, a pessoa parece que começa a ter dificuldade de memória, às vezes a pessoa fica muito irritável. Então tem uma série de outros sintomas que acabam compondo aí, a gente compõe um quadro depressivo, enquanto a tristeza é uma coisa que por mais seja dura, ela tende a ser ela tende a jogar positivo para a gente, por mais que fale, pô, a tristeza é só um inimigo, não, às vezes ela tem uma função no ser humano, né? É, exatamente. É, só fazendo uma pausa, tem bastante gente aqui perguntando na caixinha de pergunta. Podem perguntar que no final a gente abre aqui para o doutor responder. E, e aí eu queria saber com você, né? É, eu acho que a depressão pode dar até sintomas físicos, como dores, né? Não é só mental, né? Tem muitos pacientes que vão procurar. É muito engraçado, tem os estudos aí, né? O estudo que o cara faz, quantas pessoas têm depressão no mundo, né? Então, quando faz esse tipo de estudo, de cada 20 pessoas, hoje uma pessoa tem depressão. Então, se a gente for agora na rua, no shopping, de cada 20 pessoas, uma tem depressão. Se a gente for num ambulatório que atende, sei lá, de cardiologia, no hospital, no HCOR, sei lá, a gente for lá e ver quantos por cento das pessoas têm depressão, de cada 5 ou de cada 3, uma tem depressão.
Porque as pessoas que têm depressão, elas se sentem mais incomodadas, às vezes tem um pouco de dor, tem um cansaço que ela não sabe exatamente o que é, ela sente o coração, às vezes acelera, porque tem uma comorbidade com ansiedade, então elas vão mais, às vezes tem uma dor nas costas estranha, uma dor articular, tem uma associação com, às vezes, algumas dores, um peso no ombro, e esses sintomas somáticos, né, são os que levam a pessoa para o tratamento. Às vezes a depressão tem uma associação com a fibromialgia, então Inclusive muitas comentaram aqui sobre a fibromialgia, exatamente. Estou comentando, tem uma associação com a fibromialgia, então o titular o presidente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que é meu chefe, ele vinha comentando, ele falou, a fibromialgia, ele falou, bom, fibromialgia em grande parte é depressão mesmo, é a depressão mesmo, que aparece com essas dores todas, as dores em gatilho, né, nos gatilhos, então ele até põe em xeque o próprio diagnóstico da fibromialgia, muito embora classicamente se separe as coisas aí, né, mas tem uma relação enorme. Tem uma relação enorme, por isso que a pessoa que comentou aí, eu também concordo com ela. É, é, Não vi o que ela comentou, mas concordo que tem uma relação aqui. Hoje está um pouco. Eu ainda não me vejo aqui, mas tudo bem. Se não, vocês mas estão me vendo, eu estou feliz. tá tudo certo, tá tudo ótimo aqui. Uma coisa que eu ia te perguntar é se a depressão pode prejudicar a pessoa no trabalho, né? Seja no trabalho na empresa ou agora no home office. Isso sem dúvida pode, viu, Rodrigo? Isso aí, essa dimensão que a gente fala da depressão, um dos sintomas da depressão é a falta de concentração, que as pessoas não se atentam muito. Então, essa falta de concentração que as pessoas têm aparece muitas vezes na memória. Então, pô, eu estou esquecido, poxa, eu faço uma coisa esquecida, será que eu estou com Alzheimer? Não, a pessoa, como ela tem pouca energia, né, parece que a concentração não funciona tão bem, ela não fixa as coisas e ela se perde. Perde o fio da meada, tem uma coisa que chama memória de trabalho, né, no fundo, que é uma atenção sustentada, né? Então, todos esses problemas de concentração, eles estão associados com a depressão. E a depressão, ela tem uma associação com diminuição de algumas regiões do cérebro. Aí você fala, pô, mas perde neurônio na depressão? Não por perda de neurônio, provavelmente por diminuição das conexões dos neurônios, que o neurônio ele se liga com o outro pelas sinapses, né? Os dois neurônios se conectam pela sinapse. Então a pessoa vai perdendo essas conexões. E o tratamento, né, é justamente a gente através de várias estratégias, a gente restaura essas conexões. A pessoa trabalhando, né, tem estudos mostrando que a pessoa chega a perder de 2 a 3 dias de trabalho por mês por esse problema de atenção, essa concentração meio ruim. Então isso é um problemão, assim, né? Para a empresa e para a própria pessoa, né? Toma um feedback negativo porque não está produzindo, né? Então, e até voltando para aquela tua primeira pergunta, né? A diferença da tristeza e da depressão. A depressão, ela já acarreta problemas. Nem sempre a pessoa vai falar, pô, estou trabalhando mal, mas às vezes a pessoa não rende o que ela deveria render. Ela não consegue render como deveria, né? Isso é comum, muito comum. Exatamente. É, e até recentemente eu fiz um trabalho com um psicólogo aqui no Instagram, que a gente fez uma linha do tempo do nascimento à morte. E aí a gente passou pela questão do parto, né? E aí eu lembrei aqui, existe a depressão pós-parto. Como que funciona? Isso é bem interessante, viu, Rodrigo? Uma coisa que pega aí uma boa parte das mulheres. Vai cerca de uma a cada 5, 6 mulheres tem depressão pós-parto. Então, primeiro que assim, né? O momento pós-parto é muito curioso, né? A pessoa tem, durante a gestação, a mulher tem uma mudança hormonal que deixa ela muito positiva. Então, essa mudança hormonal na gestação normalmente diminui sintomas depressivos, né? A maioria das pessoas. Mas o pós-parto, ele é o contrário.
A mudança hormonal do pós-parto, ela propicia sintomas depressivos. Tanto que ter sintomas depressivos por uma semana e meia, no pós-parto, até comum, né? Então tem uma expressão em inglês, né? O blues, né? Que a pessoa fica com uma, 2 semanas de tristeza, tal, que é uma coisa fisiológica do próprio pós-parto, com a mudança hormonal. Mas muitas mulheres permanecem, não fica só 1, 2 semanas, né? A gente fala de episódio depressivo quando algo dura mais de 2 semanas também, né? A gente tem esse critério dentro dos parâmetros consagrados em psiquiatria. E aí a mulher é ruim, porque às vezes a mulher não tem aquela conexão com o bebê, a mulher ela não consegue sentir, ter o mesmo sentimento pelo bebê e gera muita culpa. Então é uma situação desagradável e também às vezes a preocupação excessiva, porque a depressão tem muita associação com a ansiedade, né? Na depressão, muitas vezes a pessoa também tá ansiosa e esse mix todo de sentimentos junto com um desânimo, com problemas de atenção, concentração ruim, sono ruim. Então a depressão pós-parto é uma mistura muito desagradável para a mulher, né? E pega bastantes mulheres aí. É, isso é verdade. E, e com relação à medicação durante a gestação, pode tomar ou não? Tem, tem já uma boa parte das medicações que já tem um tempo suficiente que elas estão no mercado, né? Então já se mostraram seguras, né? Com um perfil assim um perfil clínico positivo, né? Tem algumas medicações que podem ser evitadas, mas a mulher pode sim fazer tratamento durante a gestação e especialmente, né? A mulher, se a gente pensa na embriogênese, né? Como é que o feto, como é que o bebê vai se desenvolvendo. Então, a gente tem um momento mais arriscado assim para quaisquer coisas, que é o primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre tem o bebê só são aquelas células ali, né? Logo no início, não no primeiro trimestre inteiro. Mas então, ali as células vão se diferenciar, né? Em células do tecido nervoso. Então, vai virar um neurônio, aquela celulinha ali. Então, isso é um momento muito crucial que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas depois, para frente, a chance de problemas é muito pequena e para a gestação num todo, tem medicações seguras hoje, sim, a mulher pode fazer o tratamento com tranquilidade. Ó, muito bacana. Só lembrando aqui, o pessoal que está chegando agora, podem deixar as perguntas na caixinha que depois a gente vai abrir para pergunta. E uma pergunta, assim, bem interessante, que muita gente questiona. A depressão tem cura ou ela vai ser sempre um tratamento? A maioria das pessoas que têm depressão, elas são curadas. A maioria das pessoas com depressão. Porém, então, provavelmente as pessoas que a gente conhece, talvez com depressão, a depressão já está mais cronificada, né? A depressão mais crônica, ela tem suas dificuldades, mas a depressão, sim, com um bom tratamento, né? E hoje em dia tem tratamentos bons, a gente pode fazer muito pelos pacientes, a maioria dos pacientes ficam bem mesmo, uma minoria dos pacientes ficam com tem episódios recorrentes, tem novos episódios, mas graças a Deus estão avançando aí os tratamentos, né? A expectativa é que a gente consiga cobrir, ajudar mais e mais gente, né? Que é o que eu tenho visto, né? Eu trabalho com pesquisa, né, Rodrigo? Eu fiz o meu doutorado, pós-doutorado, tudo em pesquisa com transtornos de humor, né? Transtorno bipolar, depressão, né? Então a gente se percebe que cada vez mais a gente consegue entender como a coisa funciona e estão aparecendo alguns tratamentos interessantes aí, cada vez aparece coisa mais nova e a gente cerca mais, né? Suplementos para depressão, eu estou vendo cada vez mais a gente cerca o tema. E como que são esses tratamentos, assim, de modo geral? Os tratamentos novos, né? Então, o tratamento padrão, tem uns tratamentos padrão aí, né?
fala para falar dos remédios, né? Lógico, tem a psicoterapia, que está totalmente indicada nos casos leves, mas falando dos tratamentos farmacológicos aí, né? A gente tem antidepressivos, tem cerca de 50 antidepressivos, mas basicamente tem os mais comuns, que são o que o pessoal chama inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Fluoxetina, escitalopram, Lexapro, né, que tem muita gente que usa, a sertralina, paroxetina, são uma classe. Tem a venlafaxina, que é o Venlift, a desvenlafaxina, tem uma série de outros medicamentos que a gente chama de duais, porque ele inibe não só a recaptação de serotonina, né, que inibe também de noradrenalina. Então, no fundo, são duas substâncias que estão mais disponíveis, fazendo mais efeito. Tem os atípicos, que são os bem novos aí, né? A mirtazapina, o Brintelix, que tem uma ação meio diferente. E o que está surgindo agora? Você perguntar assim, mas o que está aparecendo aí? Qual que é o último grito, né? Então tem a ketamina ou cetamina, né? É um anestésico que se percebeu que funciona muito bem para a depressão. Então é muito interessante. Lá nos Estados Unidos eu trabalhei com o Carlos Zarate, que é um dos precursores da cetamina, e no fundo existem no laboratório ali toda uma força-tarefa para entender como a cetamina funciona no cérebro e propor novos tratamentos que atuem nas mesmas regiões, porque a cetamina é um negócio totalmente distinto dos outros, né, em forma de atuação, né? Não atua em serotonina, noradrenalina, e mesmo assim é eficaz. Ela atua em umas vias que a gente chama de glutamina, glutamatérgicas, né? São os outros receptores ali no cérebro, né? Que em neurônios. Então, muito interessante. Hoje em dia só existe o anestésico e existe inalatório também. Lá nos Estados Unidos já existe a escetamina, né? Que é a novidade, né? Inalatória, os donos da patente são o meu ex-chefe dos Estados Unidos e o Hussein Manji, que é o diretor da Janssen para a parte de neurociência, com quem eu também trabalhei uma época aí, também com pesquisa científica. Então, os dois são os donos da patente, então é mais fácil que não tome uma injeção, mas esse só tem nos Estados Unidos. E é uma droga que melhora a depressão em horas, né? É muito interessante, tem dois picos, né? A gente já em umas 4, 5 horas já obtém, e tem outros tipos de testes sendo feitos, e aqui no Brasil tem sido cada vez mais usada a tal da cetamina, né? Tem mais lugares aí, e para os quadros resistentes, tem essa dificuldade de ser um anestésico, tem uma série de dificuldades, mas é uma esperança, porque tem casos que tem depressões muito graves, Rodrigo, que a gente tem que partir para estratégias um pouco mais arrojadas mesmo. Eu acho que é uma estratégia que cabe para os casos que não respondem a medicamento, né? Casos muito graves aí, né? Acho que com certeza. E tem mais uma droga nos Estados Unidos que foi aprovada para depressão pós-parto, mas aí tem o derivado dela que parece que funciona muito bem também, funciona em cerca de 1, 2 semanas, então tem uma ação rápida também, não tão rápida quanto a cetamina, que funciona, você toma uma injeção agora, daqui 4 horas você está bem, mas funciona muito bem também, então é aí que deve chegar no Brasil em algum momento, mas está em teste nos Estados Unidos. Olha que bacana, essa novidade é muito boa para todos nós. E, e de um modo geral, assim, os medicamentos podem deixar-te dependentes dele? Cada vez isso menos, Rodrigo. Então, quando surgiram os primeiros medicamentos, né, os psicotrópicos, a gente está falando dos barbitúricos, né, fenobarbital, está falando de gardenal, que as pessoas só lembram, né, são medicações usadas em epilepsia, né, cada vez mais menos usadas, né, pelo advento das medicações melhores, né, fenitoína, né, então essas medicações cada vez menos usadas, medicações que têm um alto potencial de causar dependência, são medicações muito pesadas que chumbavam as pessoas. Essas nunca chegaram a ser usadas como antidepressivos, né? São medicações bem das antigas que
mas que eu comento elas porque elas estão na cabeça das pessoas. As medicações antidepressivas, 90% não dá sono. Então, e elas não têm esse potencial de dependência, de gerar dependência, a grande maioria, porque elas nem geram um efeito de bem-estar. A imensa maioria dos antidepressivos demora cerca de 2 semanas para começar a fazer efeito e esse efeito final só é visto com 4, 6 semanas. Então, como essas pessoas vão tendo melhora lenta, ele gera uma reorganização e a substância que gera dependência, Rodrigo, é a substância que gera uma gratificação rápida. Então, uma droga, né, que a pessoa inala, cheira, fuma, por exemplo, a pessoa sente o efeito na hora, já dá o barato, gera um bem-estar. Esses antidepressivos, eles não geram exatamente bem-estar, eles geram melhora, eles diminuem aqueles sintomas depressivos, eles não deixam a pessoa legalzona, deixam as pessoas que não têm depressão não ficam se sentindo especiais, elas então são medicações que não têm esse potencial de dependência e contra assim uma crença meio de fundo, né, remédio da cabeça vai deixar a pessoa chumbada. Elas também não têm, na grande maioria delas, né, não tem esse potencial de dar sono, né? A gente até pede para tomar de manhã. Tem gente que perde um pouco o sono quando toma esses remédios, né? Então para os meus pacientes em geral, eu peço para eles tomarem de manhã, a grande maioria das pessoas. Olha, é muito interessante. Eu até, quando eu postei aqui que a gente ia falar sobre depressão, teve muita repercussão, muita pergunta no direct, e a que mais fizeram é sobre a distimia. A distimia, olha que interessante. Então, a distimia, né, tinha um pesquisador chamava Robert Post, né, o Bob Post, né, que ele criou esse termo de distimia. E um dos grandes críticos dele, eu tive a oportunidade de conhecer um titular da Oxford, que é o Herman de Rios, é um peruano que sempre morou na Inglaterra, foi para lá muito novo. E ele criticava muito esse termo, porque ele fala que tínhamos, né, a glândula, né, se fala do humor e distinguir um humor meio estranho. No fundo, por que criaram esse termo? Né? É uma espécie de depressão menor, né? Antigamente se chamava também de depressão menor. Então a distimia não é uma depressão totalmente, mas é um certo desânimo, uma falta de vontade, um pessimismo. Isso daí está presente, hoje foi englobado, né? Depois talvez porque o Bob Post morreu, coitado, que Deus o tenha, e o Bob Post morreu, e aí o Bob Post participou de todas tá desde 70, era um top, né, na psiquiatria. E aí agora, depois que ele se foi, mudaram essa terminologia por ironia do destino, sei lá se teve a ver com a morte dele, mas mudaram para transtorno depressivo persistente. E esse quadro longo de depressão, depressão leve, são sintomas que não se tornam depressão, mas um desânimo. E tem uma associação, né, Rodrigo, com a depressão. Quando a pessoa fica muito tempo deprimida, ou com essa depressão leve, ela começa a criar uma visão de mundo meio cinzenta, meio negativa, meio cinzenta de si e dos outros. Puxa vida, tal, eu não consigo fazer as coisas, né? Pô, as coisas não vão dar certo, poxa vida, não estou muito afim de ver as pessoas. Vai se criando umas crenças, pô, eu não consigo, eu não vou dar certo. Então, principalmente para a distimia, né? Como pela cronicidade, isso está muito na cabeça das pessoas, o tratamento, a gente tenta entrar de um lado, a gente faz a parte medicamentosa, mas do outro, a gente também tem que estar atento aí à parte psicológica, né? Porque tem que quebrar esse pessimismo aí, o remédio vai ajudando a pessoa a se restabelecer e a psicoterapia vai botando no lugar esse pessimismo excessivo aí que não devia estar nesse lugar aí. Exatamente, um trabalho conjunto do psiquiatra com o psicólogo, né? E aqui eu selecionei aqui uma pergunta sobre o papel do exercício físico na depressão, que, pelo que eu tenho visto, ajuda muito na depressão, né? E, e até fazer um gancho com a questão que você falou inicial
da serotonina aqui do cérebro, da recaptação da serotonina. Eu acho que ele também ajuda como se fosse um remédio, não é isso? Ele tem uma. Eu adoro essa parte da biologia da depressão, né? O que acontece no cérebro, nas células e no sangue, né? Então, o exercício físico tem um estudo muito legal em 2012, que esse pesquisador ele pegou gente que tinha depressão, já tinha tomado antidepressivo, e eles melhoraram, mas não ficaram bons. Então, que pode ser o caso de muitos das pessoas que estão ouvindo, né? Então, ele pegou esse pessoal e fez todo mundo fazer exercício físico, coletou sangue deles para ver como que estava uma série de parâmetros, né? Então, essas pessoas que já tomavam antidepressivo tomaram, sei lá, vou colocar aqui, né? Tomaram 2 meses de antidepressivo, deram uma melhorada, mas ainda estava o farol baixo. Botou todas essas pessoas para fazer exercício físico. Aí ele viu que tinha um grupo que melhorava e um grupo que não melhorava. O grupo que melhorava era o grupo que tinha mais inflamação, que é justamente parece um dos alvos do exercício físico. O exercício físico ajuda principalmente em pessoas com mais inflamação. E sem dúvida, a gente sabe que um dos componentes da depressão é a inflamação. Então, principalmente se tiver inflamação, e aí aí ela fala, mas o que gera inflamação? Como é que eu sei se eu tenho? Então, fatores de risco para inflamação, aumento de inflamação, né? Tá acima do peso, ter pressão alta, diabetes, colesterol alto, esse tipo de alteração, ter outras doenças crônicas, isso também aumenta inflamação, ou eu tenho um problema de artrite reumatoide, por exemplo, tem uma doença, tem algumas dores, todos esses problemas crônicos, eles estão associados ao aumento de inflamação. Então, quando eu olho para um paciente, eu peço alguns exames, também tem o que a gente chama de proteína C reativa, ou PCR, que é um jeito de ver se tem um pouquinho de inflamação. Os nutricionistas também estão bem atentos a isso daí. Então, se tem um pouquinho de inflamação ali, por mais que esteja dentro do normal, eu já tenho um olho para guiar o tratamento um pouco para diminuir a inflamação. Essas pessoas são as mais beneficiadas e o exercício físico eu acho excelente para todos, viu? Eu acho que vale muito a pena, ajuda bastante, ajuda em vários aspectos, né? Até a autoestima, e ajuda, eu acho muito, muito bacana mesmo, vale muito a pena. Ah, verdade, com certeza. São inúmeros benefícios, né? Eu até tinha aqui mais algumas perguntas, mas está tendo tanta pergunta, se você permitir, eu abro aqui a Vamos caixinha lá. que as pessoas estão querendo interagir aqui também. Uhum. Ó, a primeira pergunta aqui da Priscila. Em um modo geral, é normal a recaída? Tá. Então, tem que ver direitinho, viu, Priscila, o que acontece. O que mais acontece, eu acho, na depressão? São as pessoas que têm um episódio depressivo e elas não têm o que a gente chama de remissão total. Então, eu fico deprimido lá, mas sobra um restinho. Ao invés, em vez da minha depressão sumir totalmente, tem um rabinho ali, sobra um pouco de desânimo, um pouco de falta de vontade de fazer as coisas, a concentração está meio ruim. Então, justamente para esses pacientes, eu falo assim, ó, nós vamos melhorar essa depressão, nós vamos resolver isso aqui antes de você parar de tomar o remédio. E porque se o paciente parar de tomar o remédio nessa hora, aí ele piora. Então, eu não considero nem recaída. Mas os pacientes que melhoram bem, naturalmente, ele é um paciente que tem mais chance de ter depressão do que um que nunca teve. Mas se o paciente melhorar bem da depressão, dá para ele tocar para frente, talvez nunca mais tenha depressão na vida. Então, mas pode acontecer recaída assim, eu tendo a depressão antes, às vezes já tem uma estrutura um pouco mais pessimista, alguma coisa que é uma vulnerabilidade. Pode acontecer sim. Ó, muito interessante. Essa pergunta aqui, ó, da Babi, se tem alguns alimentos que ajudam no combate à depressão. Babi, muito bacana a sua pergunta. Hoje eu estava conversando,
eu passei um artigo para uma nutricionista que trabalha comigo justamente sobre esse assunto. Então, tem alguns alimentos que valem muito a pena. Hortaliças em geral, tudo que é verde, legumes, etc. Isso parece que tem muito... são os alimentos mais anti-inflamatórios. E a inflamação ela é uma parte da depressão. Dentro da biologia da depressão, do que a gente vê no sangue, do que a gente vê no cérebro, tem um aumento dessas substâncias inflamatórias. O que é isso, Rafael? Quando você bate o cotovelo, bate o braço, fica inchado, a gente tem inflamação ali, tem bastante substância inflamatória. Essas substâncias, elas também estão presentes na depressão. Então, e justamente, né, você comendo alimentos com mais fibras, alimentos mais naturais, que a gente chama de in natura, né, os alimentos que, sei lá, não são processados, né, então um milho que você pegou, a espiga de milho já come ali, é muito mais saudável do que você pegar, processar esse milho, fazer uma pamonha, fazer não sei o que, bota um açúcar que é tudo refinado. Então, tudo que tende a ser menos refinado, a coisa com menos açúcares, isso tudo que é eficaz para várias, é interessante para vários tipos de doença, também é interessante para depressão. Eu botaria principalmente hortaliças aí, tem a coisa das carnes orgânicas, mas praticamente no Brasil eu não vi isso daí. São as carnes de bichos que aqueles frangos que não tomam hormônio, um bicho muito, também isso é interessante, e frutas. Acho que essas 3 coisas seriam interessantes aí. Olha, muito interessante, doutor Rafael. Obrigado. Vamos continuar aqui, se você permitir, com as perguntas. Vamos, a sessão de perguntas eu tô aqui, ó, pois foi a questão, parei com um ano. a questão, acho que tem muita gente que começa um tratamento e de repente acha que pode parar do nada. Pois é, Rodrigo. Então, eu costumo conversar com os meus pacientes. O paciente, doutor, quero parar o remédio. Eu falo, o que nós vamos colocar no lugar? Porque todo o tratamento que eu tento fazer o tratamento todo focado, a gente sumir os sintomas. Porque não adianta eu parar uma medicação com a coisa ainda em caminho, né? Então, ela comentou que ela tinha parado o remédio, né? Então, justamente, às vezes, não está ainda no momento de parar o remédio. E quando o psiquiatra ele tem um feeling clínico, ele nota algumas fragilidades, ele nota que talvez a autoestima precise melhorar, que precisa de uma psicoterapia, ou precisa de alguma intervenção que ajude mais na autoestima, de alguma forma, que é uma fragilidade da pessoa, que ele fala assim, ó, se eu não resolver essa fragilidade, a pessoa lá na frente pode tombar de novo. Então é por aí. Muito bacana. Agora a gente tem uma pergunta da Vanessa. A questão da mudança de humor, se pode ser começo de uma depressão ou não. Então, se a pessoa começa a ficar desanimada, eu vou falar outras coisas, Vanessa, que é para você ficar atenta. A depressão está ligada à tristeza, isso todo mundo está na cabeça de todo mundo, ok. Mas a depressão está ligada, tristeza ou desânimo, uma das 2 coisas tem que estar presentes para a gente falar de depressão. Mas tem outras coisas também. Então, para você se ligar, concentração, se ela estiver ruim, né, das coisas físicas. Pô, minha concentração está ruim, parece que eu estou meio esquecido. É um ponto. Outro ponto, estou me sentindo meio cansado. Se estiver acontecendo isso, mais um pontinho aí. O teu peso, o teu apetite mudaram, ou está com muita fome, ou está com fome de menos, está meio sem apetite, mais uma coisa física. E do ponto de vista psicológico, tem também umas fragilidades mais típicas da depressão. Então, a pessoa, autoestima muito baixa, é uma coisa que está presente na depressão. Nem todo mundo que tem autoestima baixa tem depressão, beleza? Mas é uma coisa para a gente ficar atento. Mas outra coisa, a pessoa tem pensamentos, puxa, eu acho que a vida não vale a pena, poxa vida, se Deus me levasse seria melhor. Quer dizer, mais uma coisa aí ligada à depressão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. E o sono, né, que eu esqueci de falar agora, mas a pessoa deprimida, ou às vezes ela dorme demais, né, fala, pô, eu fico dormindo demais para descansar, ou são pessoas que dormem de menos, acordam no meio da noite, que normalmente é o caso
de, de pessoas, as pessoas que estão dormindo de menos, são pessoas que normalmente têm ansiedade, demoram para começar a dormir, acordam no meio da noite. Normalmente esse é o padrão de ansiedade. O deprimido, quando ele dorme de menos, quando é depressão sem ansiedade, ele fala assim, olha, eu vou dormir, tem que levantar às 6, 4h30, 4h30, Rodrigo, os pacientes já, pum, aí ele fica virando na cama ali, né, fica fritando que nem um bife dentro da cama, ali em cima da cama, e não consegue voltar a dormir, e vai trabalhar quebradão. É mais ou menos esse o cenário, né? É, exatamente. É, tem até uma pergunta agora da Luciene, se a depressão reduz a libido, e eu até gostaria de acrescentar se é a depressão ou se é o remédio que da depressão que pode reduzir a libido. A depressão, né, ela é vista por alguns autores, né, como a diminuição do campo vivencial. A depressão ela vai tirando o ânimo da gente para tudo. Então a depressão ela tem esse componente que a gente chama anedonia, né? Hedonismo vem de o prazer, né? Como tudo, e a anedonia, a falta de prazer, foi uma das dimensões que eu estudei quando eu tive nos Estados Unidos. A depressão tira tanto tira a vontade, principalmente a vontade de ir lá fazer as coisas, mas tem gente que fala assim, putz, eu faço e não me sinto à vontade, eu vou lá fazer as coisas, mas sinto muita vontade. E tem alguns medicamentos que também, como o Rodrigo lembrou, que podem também tirar a libido, mas o paciente que não está tomando remédio, ele vem às vezes e fala, oh, libido está ruim, estou sem vontade de fazer nada, sem vontade de ver amigo, sem vontade de... Quando é a depressão, né, sem vontade de... As coisas em geral chegam, Rodrigo, eu pergunto, o que você gosta de fazer? E a pessoa me conta, e a pessoa vai falar, pô, mas eu não tenho tido vontade de fazer essas coisas que eu gosto. Então é bem por aí que a coisa funciona. Entendi, tá, tá muito esclarecedor. Muita gente está gostando aqui. A gente tem 175, 177 pessoas vendo agora, nesse minuto. E, e aí agora, sobre o choro, né? Tem muita gente que é muito sensível ao choro. Qual a relação do choro com a depressão? Ou se tem alguma ou não? É bem legal essa pergunta, né? O choro em si, né, é uma emoção tal, e o choro em si também, né, para as pessoas a gente se expressa no momento de alguma coisa nos toca, né? É estranho, é uma pena algumas pessoas que não choram praticamente, né? Não se emocionam, né? Às vezes é uma desconexão, né, do outro, né? Desconexão, falta de laços, talvez. Bom, agora, o choro, ele pode estar aumentado, sim, Rodrigo, na depressão, né? Tanto a pessoa por ter tristeza, né? O choro, muitas vezes a pessoa vem chorando aqui no consultório, ela já acha que é por depressão, mas às vezes a pessoa chora de ansiedade. Chora de ansiedade, de desespero. Então, o choro não necessariamente é da depressão. Agora, ela perguntou sobre a sensibilidade e é bem isso que a depressão faz. Parece que a gente fica mais sensível. Alguém faz uma crítica que antes não abalaria muito a gente, mas a gente parece estar enfraquecido, então aquela crítica bate aqui fundo, e a gente ou a gente vê um filme que emocionaria a gente, mas não emocionaria tanto, e a gente chora, 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 parece que as emoções ficam, a gente fica mais fragilizado, né? É por aí que a depressão funciona. É muito interessante. Uma pergunta aqui da Crisinha é o seguinte, né? Como que a gente sabe o momento de parar a medicação? Porque tem muita gente que fala assim, eu escuto muito relato, eu tô bem, eu vou parar, né? Eu já tô bem, então eu quero parar. E qual que é o prazo certo dessa decisão junto com o psiquiatra? Então, o correto, não tem um estudo trazendo essa resposta, né? Essa é minha área de depressão, eu gosto muito. Não tem um estudo mostrando qual a hora certa. Os livros dizem para a pessoa ficar bem, a remissão total, né? Não deixar rabinho e manter aí uns 6 meses a medicação, coisa de 6 meses. O que eu alerto os pacientes, né? O que não funciona, que muitos pacientes fazem,
o paciente está com um sintoma depressivo, tem um rabinho, tem um pouco de desânimo, mas ele se sente mal de tomar o remédio, está um pouco desanimado, acha que ele é menos porque toma o remédio, coisa que não é, coisa que não tem nada a ver, né? Tem Lógico. pessoas ultra produtivas tomando medicação, já atendi pessoas aqui ultra produtivas, não tem nada a ver com isso, né? Pessoas de muito sucesso, não tem nada a ver, não é porque você é menos, não tem nada a ver. Mas então, teria que a pessoa estar em remissão e está um tempo já em remissão aí. Então, está sem nenhum rabinho aí por alguns meses. Então, seria essa a resposta, o que eu costumo fazer e que está nos livros, né? Ah, entendi. E, e agora a gente está próximo do final. É, aqui uma pergunta da Maria, né? Eu tomo remédio tarja preta e a boca fica seca. E aí eu gostaria até de emendar uma outra pergunta, que muita gente tem preconceito com tarja preta, né? O frontal, o Uhum. Rivotril e etc., nessa linha dos calmantes. O que você tem para esclarecer para a gente? Tá. Então eu vou falar. Provavelmente ela está falando desses mesmo que você comentou, né? Então eu vou fazer só uma ressalva. Tem alguns medicamentos que são tarja preta, mas que não estão na cabeça do pessoal, que são os estimulantes. Então, Venvance, Ritalina, Concerta, que é um tipo de Ritalina. Então, esses sim podem dar um pouco de boca seca, mas muito pouco. Agora, o tarja preta, ele não costuma dar boca seca, não. Pelo contrário, ele estimula um pouco as secreções. O que acontece? A pessoa que toma o tarja preta, normalmente toma o tarja preta por ansiedade. E a ansiedade, ela está associada a uma descarga adrenérgica forte e essa adrenalina forte, ela faz secar a boca, ela faz dar tremores, ela faz o coração acelerar. Então, e esses tarja pretas, eles podem ser usados, né? Se bem utilizados, eles são bons, mas por períodos curtos, por alguns meses, em pacientes que não têm propensão à dependência, mais de 1, 2 anos é meio complicado que alguns pacientes com propensão podem desenvolver dependência, mas o uso curto, por meses, está muito bem indicado, muito bem com um psiquiatra cuidadoso, né? Eu costumo dar para os pacientes que ajuda muito no começo do tratamento e depois a coisa, aí a gente já vai mudando o rumo da coisa. É, tem aqui uma pergunta da Lu Rodrigues. Com a preocupação da depressão virar uma esquizofrenia, eu acho que não tem nada a ver, né? Minha opinião de leigo, eu gostaria de saber sua opinião. Concordo com você, Rodrigo. Então, viu, Lu? Não tem esse perigo de da depressão virar uma esquizofrenia, não. São duas coisas distintas, né? É, e a esquizofrenia, na maioria dos casos, ela começa muito cedo, né? A pessoa começa entre 17 e 25 anos, né? E, eu lembro que eu estava escrevendo um capítulo, aí eu revisei isso daí, revisei bem esse assunto até do início, né, do capítulo sobre isso. Então, provavelmente a depressão, e a maior parte do público acredita que esteja 20 ou mais, né, são pessoas até que já têm muito pouco risco de ter esquizofrenia e não tem, a depressão não é um fator de risco para a esquizofrenia, não é não precisa ficar com esse medo aí. É, exatamente. Até no vídeo anterior que a gente falou da ansiedade, tem muita gente que tem medo da ansiedade virar alguma outra doença, né? Que assusta bastante. E até Exatamente. e agora uma pergunta da Duda com relação ao coração ficar acelerado, né? Se tem coração acelerado na depressão, na ansiedade, algum sintoma nesse sentido. O coração acelera do nada, né? Essas crises de ansiedade, então, Duda, como eu tinha falado, né? São uma descarga adrenérgica. No fundo, o cérebro controla uma outra glândula que controla a adrenal, que manda adrenalina no corpo. Então, essa adrenalina vai fazer teu coração acelerar. Essas crises de ansiedade, elas vêm do nada, a gente percebe como vindo do nada, mas provavelmente é um cérebro que já está cozinhando preocupações. A pessoa fala, poxa, veio do nada, mas normalmente
É a pessoa que já está mais ansiosa, essa pessoa já está um pouco mais agitada e de repente alguma coisa vai, o copo transborda, mas é um copo que já tá meio no limite. Então, provavelmente, viu, Duda, é legal você procurar mesmo alguém que possa te ajudar, aí, um bom profissional, que possa. E dá mesmo, viu, Duda? Dá para você ficar bem, dá para a gente botar essa ansiedade aí no lugar. Isso é muito importante dizer que tem solução para ansiedade, para depressão, né? Tem um monte de pergunta aqui. Vamos ver. Aqui sobre a ansiedade que a gente falou no ao vivo da semana passada e também querem saber da ansiedade, né? Se a ansiedade tem cura também. Ansiedade tem cura? Então, a ansiedade é uma reação, né? Vamos situar aqui. A ansiedade é uma reação um pouco parecida com o medo, que ela tem uma função no ser humano, né? Então, poxa, eu te ponho, você está a um mês de uma prova importante, você fica ansioso, você vai estudar mais, isso te motiva. Um pouco de ansiedade, tá? Mas a ansiedade que a gente está, que talvez estejam me perguntando, é a ansiedade mesmo, a doença, né? O transtorno ansioso, né? Agora, o transtorno ansioso tem sim. A gente não zera a ansiedade, porque a ansiedade está presente no ser humano, é boa, né? Mas, sem dúvida, a gente consegue zerar o transtorno ansioso. Tem inúmeros pacientes aqui que ficaram muito bem, né? É todo um trabalho. Na minha prática clínica, eu vejo que é tratamento não só medicamentoso, mas muito de psicoterapia. A gente vai mexendo com vulnerabilidades do paciente, vai trabalhando pensamentos e isso daí que faz a coisa melhorar. Olha, exatamente. Tem mais perguntas por aí, talvez, Rodrigo? Ou Tem como é que uma, nós estamos de tempo aí? a gente tem Deixa eu mais ver. 10 minutos. Até tocou o alerta Ah, aqui para 50 minutos, senão a gente não consegue salvar. Aqui, ó, uma pergunta aqui da Maristela, né? A questão na fase da menopausa. sem dúvida, viu, Maristela? Tem algumas alterações aí biológicas que podem, como essa mudança hormonal também pode piorar um pouco a ansiedade, depressão. Realmente é um momento aí também de mais vulnerabilidade, né? Então, tem que ver caso a caso, mas pode sim. Entendi. Vamos ver aqui se tem mais pergunta para a gente finalizar. Ó, eu acho que tem uma pergunta interessante para a gente finalizar aqui, né? Como que a psicologia trabalha junto com a psiquiatria com relação à ansiedade? Então, como o Pedro Paulo, eu vejo que ele é psicólogo, eu vou dar uma resposta bem focada para ele. Pedro, então é o seguinte: vocês fazem um trabalho maravilhoso com o paciente. O que eu vejo no meu consultório? Às vezes a gente tem o paciente aqui, quando o paciente chega aqui, às vezes ele está em terapia, e eu sei como funciona a terapia, que a gente tem isso na formação, apesar de não ser o meu central. É, o paciente em terapia sem tratamento medicamentoso, muitas vezes você chega e você tenta acalmá-lo, ele está muito preocupado. Quando a gente faz um tratamento medicamentoso assertivo, esse paciente diminui esses sintomas e começa a ficar, para você, Pedro, começa a ficar as outras questões, as questões assim do paciente, poxa vida, estou ansioso que eu não estou performando bem no trabalho, estou ansioso com esse relacionamento. Então o paciente sai daquele mundo de ter crises, de ter o coração disparado, para ter dúvidas humanas, questões humanas, que você, como terapeuta, você vai conseguir falar, poxa, vamos mexer nessa coisa do seu relacionamento, por que você se relaciona desse jeito, por que você deixa as pessoas entrarem na sua vida desse jeito. Então, todo o trabalho da parte medicamentosa é para ajudar a sobrar para o psicólogo essa parte específica da psicologia que o psicólogo consegue atuar. E na confusão, da ansiedade, isso daí
o psicólogo acaba tendo que acalmar o paciente na sessão, né? Olha, doutor Rafael, eu queria agradecer muito o nosso vídeo ao vivo de hoje. É, o senhor é muito inteligente, muita gente gostou. Agora, até no finalzinho, tem 145 pessoas nesse minuto vendo. E, e se o senhor me permitir, a gente pode marcar até mais vezes para trazer, tirar dúvidas das pessoas. Acho muito bacana. Então, eu acho ótima, ótima a coisa, viu? Acho que a gente pode marcar outra assim. Tá gostoso, tá fluindo. O pessoal faz perguntas inteligentes, é interessante. Eu acho que dá para dar uma luz para as pessoas aí, né? Também algumas pessoas vejo fazendo algumas coisas por conta que não ajudam, né? A pessoa foi se colocou aqui, né? Até parou a medicação, né? Se colocou. Então essas são coisas que e vendo aí, né, que não deu certo, né? Isso fica até as outras pessoas vão se aproveitar, né, essa informação, vão ter proveito disso aí. Ó, muito obrigado, doutor Rafael. Eu agradeço e muita gente aqui está agradecendo também. E falando para a gente marcar mais vezes. Tá joia? Não, vamos sim, a gente faz Então, mais uma aí, eu vou finalizar aqui para não correr risco de não ficar, a live não ficar não ficar salva. salvo, né? Então, abraço, muito obrigado. Um abração, meu, até a próxima então, vamos marcar assim. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.